Algas, bolhas, folhas, barro, plumas, galhos, fita cassete e teia de aranha são materiais utilizados para a construção. Das páginas da revista Esfinge para o podcast da Nova Acrópole. O artigo de hoje chama-se Natureza Construtora, Mundos de Silêncio. A natureza sempre nos impressiona. Contemplá-la nos ensina a viver com ordem, ritmo, beleza e simplicidade. Os animais seguem a ordem dos ciclos e observá-los nos ensina muito. Hoje, falaremos de uma parte importante desse ciclo, que é a preparação do local para a procriação, os ninhos. Independentemente da espécie, todos os animais buscam construir ninhos ou preparar um local para receber sua descendência, para a perpetuação da espécie. Eis alguns exemplos. Peixes podem ser tecelões, como o esgana-gato, que tece com a boca filamentos de algas, formando uma espécie de ninho subaquático. No extremo oriente, há em cursos de água doce um pequeno peixe do paraíso, que constrói um ninho berçário com bolhas, que unidas formam sobre a água um colchão de espuma. A perereca brasileira aproveita um espaço oco natural no topo de árvores, que receba bastante água, o estofa e impermeabiliza com resina, aguardando que as chuvas o encham de água, onde ela desova. Porém, as aves são os animais que mais se destacam na construção de ninhos diferentes. Existem espécies que fabricam as aberturas onde colocam seu ninho, como é o caso dos pica-paus, que perfuram as árvores. Outras constroem o ninho no interior delas, fechando a fêmea lá. Há os pássaros tecelões, que aninham geralmente em colônias e têm a habilidade de trancar todo tipo de objetos, galhos, folhas, fitas de grama, fios, musgo, teias de aranha ou qualquer resto deixado pelo homem, para formar bolsas bastante complicadas, com abertura que na maioria das vezes olha para o chão, evitando a entrada de algum predador. Geralmente, começam ancorando em um galho flexível e forte o aro que será o cabide de toda a construção e a entrada. A partir daí, evolui o resto do ninho, em um trabalho incessante que geralmente é realizado pelo macho sozinho. A fêmea se acasalará com um construtor do ninho mais seguro para sua descendência. Em algumas espécies, o trabalho vai mais além e, estabelecido o casal, se constroem ninhos falsos, vazios, para desorientar os predadores. A forma dada a esses ninhos acaba sendo uma variedade refinada: forma de pera, abóbora, garrafa, chifre, helicóptero, taça, vespero e etc., que se distribuem pelos galhos da árvore que a colônia escolheu como residência. Os pássaros alfaiate fabricam seu ninho em uma folha, costurando-a com teias de aranha para usá-la como teto. Há também pássaros que utilizam látex branco da planta dente de leão para unir os diferentes elementos, como é o caso do corrupião de Baltimore ou corrupião laranja, que constrói com musgo, galinhos, fibras vegetais e qualquer outro material que possa descobrir, qualquer mesmo, porque foi encontrado um grande ninho em forma de taça confeccionado com fitas cassete. O látex confere ao ninho solidez, impermeabilidade e resistência que o faz poder suportar as tempestades mais violentas. Há pássaros que constroem ninhos suspensos gigantescos, de cerca de 1,5 metro de altura, em formato de meias. Outras instalam seus ninhos perto de um vespeiro para conseguir vigilância gratuita. Existe um beija-flor australiano que constrói sobre um gancho de árvore um ninho grande em forma de pera, utilizando fibras flexíveis reforçadas com teias de aranha trazidas pelo macho. É tão densa e resistente que esta estrutura alcança a consistência do feltro.
Outro pássaro que constrói seu ninho com essa mesma consistência é o pássaro moscão, incidente desde o sul da Europa ao leste da China, cuja resistência é tanta que algumas tribos deste continente utilizam seus ninhos como cestas. A construção dos ninhos é diversificada tanto na maneira de confeccionar, nas estratégias de segurança e também quanto aos materiais. O beija-flor púrpura, por exemplo, pequena ave indiana, constrói seu ninho traçando galinhos que tranca fortemente com teias de aranha e elabora na parte superior um telhado para impedir que penetre a água dos aguaceiros tropicais. Outro exemplo é o tecelão baia, incidente no Sudeste Asiático, que tece uma bola quase perfeita, acessado por um túnel vertical que surge desde o fundo, impedindo a entrada de predadores. Surpreendente é o rouxinol grande dos caniços, incidente na Espanha, que além de excelente tecedor, é também um perito em questões plásticas e de aerodinâmica. Seu ninho é construído a partir de amarrações em canas, de forma que, diante do mais forte vendaval, o ninho se curva ao mesmo tempo em que o fazem as canas que os detêm, sem ser deformado, e quando o vento amaina, o ninho volta à sua posição normal, sem que se tenha sofrido deformação alguma. Há também ninhos comunitários na África em forma de cesta fechada, podendo chegar a conter de 3 a 4 mil unidades na mesma árvore. Embora seja comum que muitas espécies de aves aninhem em colônias, seja em penhascos ou em uma mesma árvore, o normal é que estes ninhos sejam individuais. Gaivotas, outros tecelões ou periquitos buscam a companhia só por segurança. O estranho é encontrar uma ave que se instale por casais em uma morada comum. E isso é justamente o que faz certo tipo de tecelão sul-africano muito similar a nossos pardais, os pássaros republicanos. Seu ninho parece um enorme guarda-sol de palha. Na parte inferior aparecem pequenos buracos, por onde brotam, entrando e saindo, casais destes pássaros. Estes buraquinhos são as entradas dos ninhos individuais. Já na África Austral vive o pássaro que constrói os maiores ninhos conhecidos. Esses ninhos são traçados pouco a pouco e podem chegar até os 5 metros de diâmetro. Escolhida a árvore, cada banho se encarrega de levantar em comum este lar, que poderá abrigar mais de 200 aves. Ano após ano, a colônia aumenta, até que a pobre árvore não suporta mais o peso, os galhos se partem e todo o edifício vem ao solo. O cabeça de martelo africano, aparentando com a garça e a cegonha, constrói seu enorme ninho ou ninhos, já que será capaz de edificar vários em uma só estação, sobre uma árvore, parede, dique, pedras ou mesmo no solo, com várias câmeras separadas, feito com barro e galhos em forma de cúpula. Os indígenas, maravilhados pela robustez, as dimensões e a complexidade deste edifício, acreditaram por muito tempo que a ave não podia por si só levantar tal palácio, mas que recrutava uma multidão de outras aves que obrigava a trabalhar para ela. Contudo, ela só conta mesmo com sua consorte para tal empreendimento, demorando 6 meses ou mais para dar fim à sua obra, finalizada com adornos na parte exterior, como pequenos ossos e pedaços de vidro. Esse ninho enorme atrai muitos animais, principalmente pássaros, como a coruja verreô, os falcões cinzentos ou as corujas comuns que desalojam frequentemente aos legítimos proprietários. Outros animais que também se instalam neles são pequenos mamíferos, como furões e ginetas e algumas serpentes. Pombas e minas unirão seu ninho ao deste pássaro. Os ninhos desocupados são rapidamente habitados por aves que aninham em ocos, como o ganso do Nilo, o ganso pigmeu de algodão e o ganso de pente. Deste modo, o ninho da ave cabeça de martelo proporciona lugares de aninhamento
Há numerosas espécies que, de outro modo, não encontrariam um lugar adequado para procriar. O que todos esses animais têm em comum é aproveitar os materiais à sua disposição para que seu ninho seja sólido, seguro, confortável e atraente para as fêmeas. Tudo para que outras vidas sejam geradas e a natureza possa realizar seu novo ciclo. Alguns dos materiais são inusitados, como a teia de aranha e o látex da planta-dente de leão. O comportamento dos construtores também é surpreendente. Como vimos, a natureza nos ensina muito e nos deixa cada vez mais maravilhados com sua sabedoria. As reflexões deste podcast foram retiradas do artigo Natureza Construtora, Mundos de Silêncio, escrito por José Manuel Escobeiro, traduzido e adaptado por Kátia Esteves, que você poderá ler na íntegra no site revistaesfinge.com.br. Eu sou Miguel D'Amato, voluntário da Nova Acrópole.